A leitura é uma das melhores maneiras de se aprender e criar novas experiências e novas ideias. E também desperta o senso crítico e estimula a memória. Ler livros abre a porta para o nosso cérebro criar as melhores ideias. Contudo, existem certos hábitos prejudiciais à leitura que podem causar falta de estímulo, péssima retenção e falta de foco, e também impedem uma leitura mais produtiva. E no vídeo de hoje eu vou te explicar como ter uma leitura eficiente. Olá pessoal, eu sou Paulo Henrique Lima, especialista em desenvolvimento pessoal e aprendizagem e criador do método PHL de leitura dinâmica. Hoje, para ler com eficiência, é necessário criar uma harmonia entre a produtividade quando se está lendo e prazer na leitura. E o primeiro hábito prejudicial à leitura que eu quero apontar aqui é a leitura fonológica. O que é a leitura fonológica? É aquela leitura realizada através do processo fonológico, ou seja, da própria fala. É uma leitura bem comum na maioria das pessoas, pelo menos 80% das pessoas leem dessa forma. E por que isso? Nós aprendemos a ler assim desde a nossa alfabetização, quando ainda estávamos aprendendo a ler. A proposta aqui é apresentar uma nova forma de leitura. Uma que ajudou a melhorar a minha leitura 23 anos atrás. Um método baseado em técnicas de leitura dinâmica. Por que a leitura fonológica é um hábito ruim na leitura? Para entender melhor, a leitura que fazemos é um processo realizado a partir do reconhecimento visual das letras, que são chamados grafemas, e da verbalização das letras, chamado fonemas. Ou seja, os olhos reconhecem o formato e o padrão das letras, mas a pessoa utiliza a verbalização para reconhecer e buscar o significado daquilo que está lendo. O maior problema da leitura fonética é que enquanto usamos a fala para reconhecer os grafemas e formar assim as palavras, utilizamos mais de uma função da nossa comunicação, como a fala, a visão e a audição, fora outros estímulos que geram mais atividade neural. Em outras palavras, você está dividindo seus estímulos cerebrais durante a leitura. Em uma leitura eficiente, temos que reduzir o que é desnecessário e aumentar os estímulos cerebrais necessários para uma boa assimilação do conteúdo e assim processar melhor as informações que você está lendo. O método consiste em você começar a ler por grafemas, ou seja, ler através do formato das palavras. Mas para isso funcionar, você tem que iniciar um processo de eliminação da fala na leitura. E é interessante que você treine todos os dias ler sem mexer os lábios. No início da minha mudança, eu me concentrava no que eu deveria fazer, que é ler com a mente e não falar as palavras. Isso me ajudou muito. Eu não gosto muito da ideia do que ensinam por aí, por exemplo, de morder uma caneta enquanto lê, para não vocalizar, ou até mesmo cantar uma música. Isso nunca funcionou para mim. E a melhor forma de mudar é reeducando sua mente todos os dias, treinando assim os seus olhos com uma leitura mais rápida, para desenvolver o seu lado perceptivo do cérebro. Um dos fatores mais positivos de ler através de conjunto de grafemas é o aumento da velocidade de leitura e também da retenção do conteúdo. É como se o seu cérebro começasse a perceber as informações de forma mais rápida. Tudo porque a informação é melhor direcionada para o cérebro. No livro Os Neurônios da Leitura, nos é apresentado que o limite que os nossos olhos impõem à leitura é considerável. A estrutura do nosso captor visual nos obriga a perceber as frases em sacadas, deslocando os olhos em movimentos de 2 a 3 décimos de segundos. Então, é possível que uma pessoa que desenvolva uma leitura mais visual, otimizando assim suas sacadas oculares, leia em torno de 400 a 500 palavras por minuto. Contudo, se você suprimir a necessidade de mover os olhos em palavra para outra e treinar em um único movimento mais preciso, é possível que você consiga ler em média de 1.500 palavras por minuto. Ou seja, você tem um aumento de 3 a 5 vezes mais que uma leitura fonética. A leitura de grafema, a princípio, é ler as palavras com os olhos.
desenvolvendo um movimento ocular de palavra a palavra e depois em movimentos únicos de leitura. Porém, você pode me perguntar: Paulo, como ficaria a compreensão? Fazendo uma leitura visual e treinando a sua concentração, o seu cérebro entende e interpreta as informações e também vai te dar o significado do conteúdo, já que a leitura visual, como citei anteriormente, estimula o lado criativo e perceptivo do cérebro. Eu tenho um vídeo aqui no canal com um método super eficiente para aumentar a velocidade de leitura e também treinar a mecânica ocular. Eu vou deixar o final desse vídeo aqui nos cards para você dar uma olhada. E pessoal, ler com esse método vai estimular ainda mais a leitura e despertar o hábito e a vontade de ler. E se você está gostando desse conteúdo, faz sua inscrição aqui no canal, que eu vou estar postando muitos vídeos com esse tipo de informação. E também ativa o sininho para você ficar informado das nossas novidades. A segunda forma que atrasa a sua leitura é a falta de clareza. Boa parte da falta de estímulo na leitura vem da falta de clareza e sem ela, como é possível ter objetividade? É a clareza de pensamento que traz foco e motivação durante a leitura. Uma das coisas que eu vejo também é que muitas pessoas leem como um tipo de obrigação, algo sem propósito. Ler porque tem que ler simplesmente determinado livro, ou aquele conteúdo ele precisa para um determinado foco, ou para atingir um objetivo X. É algo muito pobre a leitura. Falta clareza no propósito daquilo que ele quer ler. Entender melhor o conteúdo. E como pensar de forma clara na leitura? É quando temos objetividade. Sabemos o que queremos e entendemos a importância daquela informação que vamos ler. Ou seja ela como uma forma para você aprimorar o seu intelecto, desenvolver novas habilidades e até mesmo como uma leitura para relaxar. Então, como ter clareza e concisão na leitura? É importante entender o seu objetivo com as informações daquilo que você vai ler ou daquilo que você está lendo. Tenha clareza textual, ou seja, leia prestando atenção na comunicação com o texto e no significado das informações. Isso é muito importante. Não inicie a leitura sem ter objetivos daquilo que você quer ler. Você pode utilizar os 3 P's da leitura que eu ensino em meus treinamentos. Tenho certeza que isso vai desenvolver melhor o seu propósito com a leitura do livro. Pesquisa, propósito e profundidade. Pesquise sobre o que você vai ler, tipo as informações relevantes sobre o livro, comentários, tudo que pode agregar valor em sua mente e gerar assim uma certa expectativa na leitura. Tenha um propósito com a leitura. O que você precisa ler? Qual valor vai gerar em sua vida? Permita-se também se aprofundar na leitura, estudando todas as dimensões que contêm as informações. E se concentre nos detalhes e também no pensamento do autor. Essas dicas acima vão te dar muito mais precisão na leitura. Eu vou deixar aqui na descrição o link do meu treinamento avançado de leitura dinâmica e técnica de memorização. E eu vou te falar que é o treinamento mais completo realizado de forma presencial e também com aulas remotas. E ainda mais, tem um bônus: 5 mentorias individuais comigo durante o treinamento. E a terceira ação que você deve evitar na leitura é: não deixe de conectar as informações. Eu vejo pessoas lendo sem criar nenhum tipo de conexão com o que está lendo. Entenda uma coisa: no momento que você está lendo, o cérebro está criando novas conexões, fazendo associações, gerando ideias e pensamentos. Então não deixe essas informações soltas, largadas na sua mente. Não leia de forma relaxada. É por isso que muitas pessoas perdem o raciocínio durante a leitura. Enfim, se preocupe em amarrar as ideias durante a leitura. E o que seria amarrar as ideias? É conectar com coisas que você já conhece, algo que seja familiar. Crie associações subjetivas em sua mente. Você vai se sentir até muito mais concentrado. É bem provável que você se lembre por muito mais tempo daquilo que você leu. Pode ter certeza que essas ações vão te dar muito mais produtividade, melhor entendimento e foco na leitura. Então é isso, meus amigos. Se você curtiu esse vídeo e o conteúdo gerou algum valor em sua vida, deixe aqui o seu like, o seu comentário e até o nosso próximo encontro.